Muito bem, hoje entramos em grande com a resolução de problemas matemáticos pelo método de Polya. O método de Polya é um método muito simples que vamos usar na resolução de problemas em matemática. Se és novo no canal, é só seguir o canal porque há muito conteúdo de ciência. Vamos seguir. O método de Polya na resolução de um problema de matemática. Segundo este senhor Polya, em 1995, esse senhor estabeleceu que existem 4 momentos ou fases para a resolução de um problema de matemática, sendo a primeira fase ou momento a compreensão do problema, também conhecido como CP. A compreensão do problema, nesta fase, nós verificamos no problema quais são as suas variáveis ou incógnitas. E depois deste passo segue a designação de um plano. Neste momento designamos um plano. Vamos designar um plano. Também esta fase é conhecida como DP. Nesta fase procuramos saber se o problema é conhecido, como as variáveis estão correlacionadas, que estratégia devemos usar na resolução do mesmo problema. Então, depois da designação de um plano, seguimos para a terceira fase. A terceira fase consiste em executar o plano, também conhecido como EP. Neste momento, procuramos saber se é possível verificar cada passo da execução. É possível verificar se o plano está correto? Então, depois da execução do plano, vamos fazer o retrospecto do problema, como a última fase, também conhecida como ERP. No retrospecto do problema, nós verificamos se é possível verificar o resultado do problema. Então, tendo concluído essas 4 fases na análise de um problema, se forem seguidas de uma forma coesa, então estaremos perante uma sequência. A sequência é designada por CP, DP, EP e RP. Então, o método de Polya resume-se em mais ou menos essas 4 fases. Então, temos um exemplo para praticarmos um pouco acerca deste método. O problema é simples. Vamos lá, temos um exemplo aqui. Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem um número de irmãs igual ao número de irmãos. Cada filha tem um número de irmãos, o dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhas e filhos do casal? Então, segundo o algoritmo de Polya, teremos como compreensão do problema. Como podemos ver o nosso problema? O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal. Então, segundo as hipóteses apresentadas, desta forma, podemos designar por X o número de filhos e Y de filhas. Então, sendo assim, teremos como o plano designado, ou seja, designar um plano como segunda fase. Então, o plano será estabelecido segundo as seguintes hipóteses. Se X é o número de filhos, então o número dos seus irmãos será X menos 1, pois num total de número de filhos, né? Então, se formos a levar um filho, o número de filhos que restam é X menos 1, porque tiramos um filho. Então significa que se o X é o número de filhos, o número de irmãos daquele filho é X menos 1. Então, designaremos por Y o número de filhas. Então, o número de suas irmãs será Y menos 1. Porque do número total de irmãs, tiramos uma. Ou seja, o número de filhas é Y. O número de suas irmãs será Y menos 1. Assim, cada filho tem X menos 1 irmãos e Y irmãs. E cada filha tem Y menos 1 irmãs e X irmãos. Então, vamos executar o plano. Como nós dissemos no problema, que cada filho tem número de irmãs igual ao número de irmãos. Como nós vimos aqui, que o número de irmãos é igual a X menos 1. Então, significa que X menos 1 será igual ao número de irmãs, que é Y. Então, como nós dissemos que o número de irmãos é igual ao dobro do número de irmãs, então podemos colocar aqui essas duas equações. Observando
que se forme seguindo, ou seja, seguindo a lógica deste problema, podemos montar o seguinte sistema. Tendo este sistema, o resultado deste sistema é x igual a 4, y igual a 3. Se quer mais aprender acerca de resolução de sistema de equações com duas incógnitas, é só comentar aí que irei gravar mais um vídeo. Então, retrospecto do problema. Substituindo estes valores encontrados no sistema, vemos que eles são compatíveis. Então significa que o casal tem um total de 7 filhos.